Nós estamos agora no ar, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer muito grande poder contar com o apoio de vocês. Esse Hangout está sendo realizado em parceria e colaboração direta do Family Search, que é patrocinado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse Hangout em especial, ele vai tratar sobre os processos e sobre os assuntos relacionados a CHF, ou os diretores de CHF, o nome desse Hangout é Chamados de História da Família, diretores de CHF. O Lelis vai comandar esse Hangout. Então o Lelis, né, na realidade nós chamamos de Lelis, o Lelis é o Lelis Pedro dos Santos Júnior. Ele é casado, né, já há 9 anos, ele se casou no Templo de São Paulo com sua esposa, que chama-se Cristina. Eles possuem um filho, eles têm um filho de 7 anos de idade, o nome dele é Vinícius, e sua esposa está grávida, e logo logo um outro filho nascerá. Ela está grávida de 3 meses. Ele serviu Missão Salvador, na Bahia, entre 2001 e 2003. Então ele é membro da igreja há 14 anos, e ele teve a oportunidade de servir em diversos chamados. Então, entre alguns chamados, o Lelis ele serviu como voluntário do Family Search no Brasil, e oficiante do Templo de São Paulo. Então, há 10 anos, aproximadamente, ele serve como diretor do CHF e membro do Sumo Conselho da Estaca. Né? E ele é responsável nessa mesma Estaca Jaraguá, né, Lelis? Isso. Ele é responsável pela história da família lá. Ok? Então, eu gostaria de passar o tempo para o Lelis, para que nós possamos iniciar aí os nossos assuntos. Lelis, o tempo é seu. O presidente da Estaca, então, juntamente com seus conselheiros e a liderança, ele tem o papel de incumbir um membro do Sumo Conselho. E esse membro do Sumo Conselho, ele vai ser um consultor, entre aspas, ele vai ser responsável pelo trabalho do Templo de História da Família na Estaca. Esse Sumo Conselheiro, então, ele sempre vai acompanhar o diretor de História da Família da Estaca. Aqui eu gostaria de frisar algo, que é o seguinte: o diretor do Centro de História da Família da Estaca, ele se reporta ao membro do Sumo Conselho, que por sua vez reporta a presidência da Estaca. Lembrando que o diretor do Centro de História da Família, ele não, vamos dizer, ele não está acima, ou ele delega responsabilidades para o diretor de indexação da Estaca. O diretor de indexação, ele trabalha com esse membro do Sumo Conselho para chegar à presidência da Estaca. Então, o diretor do Centro de História da Família e o de indexação, eles trabalham lado a lado para que eles possam alcançar as metas e os objetivos. Em resumo, o diretor de indexação ele não é subordinado ao diretor do CHF em si. O membro do Sumo Conselho da Estaca, então, ele é designado pela presidência da Estaca para fazer esse trabalho. Pode ser um ou mais membros do Sumo Conselho, que podem ensinar os líderes do grupo e dos quórums nas alas as responsabilidades referentes ao trabalho do templo e da história da família. O diretor do CHF, então, por sua vez, tem como principal função ajudar os membros da igreja a identificarem os seus antepassados e a providenciar o que for preciso. O que nós sabemos e fazemos, providenciar as ordenanças do templo para tal. E o Centro de História da Família, aonde os membros visitam e frequentam, então ele é responsável por oferecer acesso aos registros de história da família que a igreja tem, em microfilme, a computadores de história da família e a recursos da internet, como o Family Search, além de oferecer treinamento sobre como realizar o trabalho de história da família nas suas alas e nas estacas e as pessoas que frequentam o CHF em si. Agora eu vou mostrar para vocês uma foto do nosso próprio CHF, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos de como funciona. Por padrão do Family Search, todos os centros de história da família, eles devem ter 2 computadores e uma impressora. Alguns CHFs, eles têm mais do que um computador, ou até mesmo mais do que uma impressora. E existem algumas possibilidades para isso. A cada 5 anos, para que vocês possam ter uma ideia, o Family Search ele troca os computadores,
porque esses computadores eles ficam depreciados, ou seja, eles já vão ficando obsoletos, antigos, e algumas coisas ele não acompanha, na verdade, a tecnologia, e ele precisa ser substituído. Quando passa esse período de 5 anos, ou seja, você recebe um computador hoje, e você pode perguntar, mas Lelis, eu preciso daqui a 5 anos entrar em contato com o Family Search para que ele me mande 2 novos computadores? A resposta é não. A cada 5 anos, o próprio Family Search tem um relatório de acompanhamento, no qual eles verificam quais os computadores que já estão fora de uso, devido a esse período de depreciação, e eles encaminham 2 novos computadores para substituir. Geralmente, esses computadores que vocês têm no Centro de História da Família, ele é recolhido, entregue nos escritórios da igreja em São Paulo, e eles dão algum destino de acordo com cada tipo de computador, ou defeito, ou algo que ele possa ter. A impressora, ela também, até há pouco tempo, ela era trocada. Hoje não há tanta necessidade de se fazer isso, então provavelmente vocês vão ter impressoras de muito mais tempo. E a menos que ela dê um defeito, um problema que não tem como ser feito um reparo, aí sim esses computadores são, essa impressora ela é substituída. É importante que dentro de um centro de história da família vocês possam ter um quadro de anúncio, aviso, onde possam ter todas as informações importantes, como telefones mesmo, por exemplo, num lugar bem visível. Aqui não dá para vocês verem muito bem na foto, mas nós temos do lado esquerdo todas as caravanas ao templo do ano que nós teremos da estaca. Do lado direito acima, nós temos número de telefone do suporte, da presença da estaca, de todas as pessoas, no qual, se alguém estiver utilizando o Centro de História da Família e precisar fazer um contato rápido, está ali a informação. Abaixo nós temos os horários de abertura de sessões do templo, como horário de alojamento, número de telefones, quais são o período em que o templo estará fechado, para que quando o membro ele chega, ele já tenha as informações diretas e ele saiba quando ou como ele pode ir até o templo. Algo importante de vocês terem dentro do Centro de História da Família são os manuais. Nós temos sempre os manuais à mão, para que, caso surja qualquer dúvida em relação a uma ordenança, uma submissão, a organização do Centro de História da Família, nós já pegamos um desses manuais, já consultamos, e no mesmo momento nós já verificamos e resolvemos algo que de repente poderia demorar ou protelar para se fazer. Do lado direito, se vocês repararem, nós temos alguns informativos. Esses informativos, eles mostram quais são os dias de funcionamento do Centro de História da Família, quem estará para abrir o Centro de História da Família. Nós temos caravanas ao templo, todas as informações que sejam relacionadas ao trabalho do Templo de História da Família. Esse é um informativo bimestral, onde todos os membros da estaca eles recebem e eles conseguem acompanhar e ver o que está acontecendo em relação ao trabalho do Templo de História da Família em toda a estaca. Aqui ao fundo nós temos uma máquina leitora de microfilme. Geralmente as pessoas que precisam pesquisar através de microfilmes hoje, eles utilizam essa máquina. Algo interessante para salientar sobre essas máquinas, a igreja não está comprando mais esse tipo de equipamento. As máquinas leitoras de microfilme, até mesmo porque todos os registros que estão sendo microfilmados, eles estão sendo disponibilizados pela internet. Mas nós sabemos que tem muitas coisas ainda que não estão na internet, e por isso é importante, interessante que cada Centro de História da Família tenha pelo menos uma máquina dessa, para que quando o membro precisa pesquisar sobre o microfilme, ou uma cidade que ainda não esteja disponível na internet, ele possa pesquisar através dessa máquina leitora. Esse é um modelo, vamos dizer, um pouco mais novo. Nós temos algumas mais antigas que alguns CHFs ainda têm. Ela é a manivela, né? A manivela que eu digo, ela ainda é manual. E algo interessante dessas máquinas, e bom de vocês saberem,
é que a igreja não tem uma empresa ou alguém que presta manutenção para esse tipo de máquina mais, já que em pouco tempo elas devem já sair fora dos CHFs e começar a deixar os registros tudo online mesmo. Então, se você tem alguma máquina dessa que tem algum problema, um defeito, alguma coisa, você mesmo pode fazer um orçamento aí na sua estaca com alguma empresa. Se na sua região não tem uma empresa, entra no Google, faz uma pesquisa. Geralmente existem bastante empresas que prestam esse tipo de serviço, até mesmo porque bancos e uma série de outras empresas ainda trabalham com esse tipo de máquina, eles precisam continuar a trabalhar. Então nós conseguimos ainda ter algumas empresas que prestam esse tipo de serviço. Quando você tiver esse orçamento, você deve fazer um contato com o Family Search, passar essas informações para o Family Search, e o Family Search vai verificar valores, disponibilidade de verba, e fazendo a aprovação você pode pedir para arrumar pelo próprio Family Search, pedir para que a empresa vá à sua estaca e faça esse reparo. Lelis, Sim. tem uma pergunta que é relacionada a isso que você está falando. Ok. Essa pergunta é da Altina Farias, e foi publicado lá no Family Search Hug, que é o grupo lá no Yammer. Ela perguntou o seguinte: no caso da manutenção dos computadores, de quem é a responsabilidade dessa manutenção? Porque ela falou que no CHF da estaca dela tem um que está parado. Existe um canal de comunicação para a manutenção desses computadores? Ok. Respondendo a Altina, uma pergunta muito boa. Você deve, primeiramente, procurar o especialista de tecnologia da estaca. Por que eu digo isso e porque deve ser feito através desse canal? Poucas semanas atrás eu visitei um centro de história da família e, de fato, tinha lá os dois computadores e um dos computadores estava parado. E a irmã falou: olha, irmão, esse daqui está quebrado, não funciona há muito tempo. E eu liguei o computador, eu olhei, as informações estavam aparecendo na tela e eu identifiquei que era uma bateria. E eu virei para a irmã e falei: irmã, com R$3 você resolve esse problema desse computador. E então, somente fazendo a troca de uma bateria, que não custa mais do que R$3, R$5, ela já resolveu o problema daquele computador que estava parado. Então, primeiramente, é o especialista de tecnologia da estaca. Se ele verificar que é um problema que não tem uma solução, precisa mesmo fazer uma substituição, aí sim deve ser feito um contato com o Family Search, e o Family Search vai verificar a possibilidade de fazer a substituição daquele equipamento. Mas a maioria dos computadores não é algo que precisa ser substituído pelo Family Search, ou seja, não precisa trocar o computador. De repente é uma placa, algo específico, muito simples, que o próprio membro aí na estaca mesmo pode fazer esse reparo sem precisar fazer a troca do computador. E só uma pergunta para complementar aí, talvez. Esse contato pelo Family Search é feito através do e-mail do suporte? Exatamente. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu deixei um pouco à frente do slide para que vocês possam anotar depois, quem não tem a informação ou acesso ainda. Vocês podem entrar em contato com o suporte pode intermediar para poder fazer essas substituições ou esses reparos necessários. Os microfilmes geralmente são esses rolos que nós temos aqui do lado direito e mais algumas imagens aqui em cima. Eu coloquei para vocês essa imagem dessa microficha azul. Essa microficha azul é uma microficha um pouco antiga. Nós tínhamos antigamente no Centro de História da Família algumas máquinas que liam essas microfichas para que nós pudéssemos identificar quais eram os números dos microfilmes e fazer uma solicitação. Então, se aí no seu Centro de História da Família você ainda tem essas fichas azuis, vocês podem destruí-las, podem jogar fora sem nenhum problema. Elas não são mais utilizadas porque todas as informações que estão nessas microfichas azuis, elas já foram colocadas na internet, direto no site do Family Search, e não tem mais o porquê de guardarmos isso.
Da mesma forma que tem alguns CDs em alguns centros de história da família, vocês vão verificar que no próprio CD está escrito Family Search, são cerca de 40, 50 CDs aproximadamente, que nós utilizávamos para submeter nomes ao templo. Se vocês tiverem esses CDs aí também, não tem nenhuma utilidade, vocês podem se desfazer deles. Bem como essas máquinas que leem essas microfichas azuis. Eu não consegui uma imagem dela, mas ela é uma máquina um pouco menor em relação à máquina de microfilme que eu mostrei para vocês. E essa máquina, se vocês tiverem, vocês podem devolver ela para o escritório da igreja em São Paulo, direto para o Family Search. Eles guardam em algum local. Algumas foram feitas algumas adaptações em algumas estacas. Eles utilizam como uma leitora de microfilme, mas não tem qualquer serventia se vocês tiverem elas ainda aí no seu CHF. Em resumo, falamos com o presidente da estaca através do líder do grupo, desculpe, do sumo da estaca. Esse sumo conselheiro, então, leva as informações do que nós precisamos e vamos trabalhando lado a lado com ele. Ainda falando um pouco sobre esses microfilmes, uma pergunta que sempre o pessoal tem como dúvida: quanto custa a manutenção desse microfilme? Na verdade, esse microfilme ele não tem um custo específico. Os manuais, as instruções que nós temos, é de que nós devemos cobrar um valor que seja um valor simbólico ou suficiente para poder fazer a manutenção, uma despesa, vamos dizer, pelo correio. Se esse valor ele não suprir a despesa que você tem, você pode pedir um reembolso lá para a estaca, pode pedir para que a estaca disponibilize um orçamento, para que vocês possam fazer o envio e o recebimento desses microfilmes para que os membros possam utilizar. Então, geralmente, como sugestão, nós falamos que cada membro deve pagar R$5, 5 a R$10. Você pode estipular de acordo com o que você achar que cabe no orçamento de cada estaca. Esse membro ele deve pegar esse valor e colocar no envelope de dízimo, no campo de outros, microfilme do Centro de História da Família, e fazer o pagamento normal. E se esse valor, então, não for o suficiente para pagar, vocês podem usar esse fundo da estaca para que vocês possam complementar e enviar e receber os microfilmes no seu Centro de História da Família aí. Lelis. Sim? Tem uma pergunta complementar. Vou pedir licença de voltar em uns 2 passos atrás. Ok. A Arlete nos enviou um e-mail através do comunidades@familysearch.org e fazendo uma pergunta adicional sobre computadores ainda. Certo. Ela fala o seguinte: sobre o computador, se abrirmos para trocar a placa de memória ou bateria, por exemplo, o computador não sairá da garantia? Como que funciona essa relação, então, Lelis? Em relação a computadores com garantia, computadores sem garantia, até onde o especialista pode chegar ou deve chegar? Como que funciona isso? Ok, boa pergunta. Quando fizeram um contato com os missionários de suporte, para que vocês tenham uma ideia, internamente, o Family Search, eles têm um certificado de garantia de todos os produtos. Então, o especialista de informática, quando ele identificar o problema em si, se ele precisar abrir esse computador, antes dele abrir, ele vai fazer um contato com o suporte. E ele vai falar para o suporte: olha, eu estou com X problema e eu quero saber se esse computador ainda tem uma garantia. Existem uns relatórios no Family Search que mostra, através do número de série de cada computador, se ele tem uma garantia ou não. Se ele não tem uma garantia, você pode fazer o reparo por aí mesmo, você vai poder abrir os computadores. Caso ele tenha, então, uma garantia, o Family Search vai poder informar, de acordo com cada modelo e de acordo com a burocracia de cada um dos processos, se vocês devem encaminhar uma assistência técnica aí mesmo em sua cidade ou se devem encaminhar para algum local. Em resumo, o processo seria o seguinte: é você identificar o problema. Se for um problema que você tem que abrir o computador, então faça um contato através do suporte. E aí vão verificar o que pode ser feito.
Se for algo que você pode resolver por aí mesmo, você pode fazer essa manutenção e evitar com que você fique com o computador parado ou perca muito tempo com isso. Então, dando continuidade aqui com os microfilmes, vocês podem então estabelecer esse valor e ver qual a melhor forma para se fazer isso. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como que deve funcionar a parte interna. Vamos dizer que já um pouco na prática mesmo, operacional de algumas coisas do Centro de História da Família. Primeiramente, esse é o site para que todos os membros se cadastrem a conta SUD. Eu sempre gosto de frisar isso. Geralmente eu recebo como algumas perguntas. Eu preciso ter uma senha para acessar, para indexar, uma senha para acessar o e-mail do CHF, uma senha para X, Y, Z. Na verdade é o seguinte, quando você cria um login, uma senha no ldsAccount.lds.org, esse login ele é utilizado para todos os sites da igreja. Ou seja, se você já utilizou, por exemplo, o Fundo Perpétuo um dia, você criou uma conta através desse LDS Account. Então, se você quer se cadastrar como indexador, você não vai precisar. Se você quer cadastrar como um consultor, por exemplo, você não vai precisar criar um novo login, uma senha. Ele é unificado e são todos um login e uma senha única. Então, não se precisa fazer uma série de logins e senhas. Exceto para o Centro de História da Família, que ele vai ter alguns específicos que eu vou mostrar para vocês, mas o pessoal ele é o mesmo para todos os sites da igreja. E relatórios. Os relatórios são algo muito importante. Os relatórios eles mostram como está indo o desempenho do nosso trabalho, ou seja, através desses relatórios podem se medir as informações para que nós, se necessário, termos um outro centro de história da família, para verificar a viabilidade de enviar novas máquinas e equipamentos, uma série de detalhes. Na verdade, nesses relatórios eu gostaria de mostrar para vocês aqui na prática como que deve funcionar isso. Eu vou pedir até para o Rodrigo me auxiliar, que eu vou fazer uma alteração da tela. De repente, se não aparecer para vocês, me dá um toque, por favor, Rodrigo. Vocês acessando através desse endereço, ele vai abrir essa página de relatórios de atividade do Centro de História da Família. O nosso específico aqui é BR_ São Paulo Jaraguá. Geralmente isso é um padrão, vai ser um BR_ São Paulo Pirituba, por exemplo, São Paulo Oeste, São Paulo Jaçanã, enfim. Tem uma senha que geralmente o pessoal do suporte pode passar para vocês, e aqui vocês têm os relatórios. Eu tirei alguns meses aqui justamente para que nós possamos fazer uma prática. Se vocês verificarem aqui, vocês têm a hora de atendimento, ou seja, quantas horas por mês o Centro de História da Família ele ficou aberto, qual a quantidade de membros que frequentaram o Centro de História da Família. Se tiver não membro, também vocês conseguem colocar, e a quantidade de microfilmes que foram consultados. Se vocês pegarem alguns manuais ou informações da igreja, vocês vão verificar que, geralmente, no Centro de História da Família ele fica aberto 20 horas por semana. Isso acontecia muito no passado. Nós não tínhamos as informações da internet, não tínhamos o acesso que nós temos hoje. Então, o Centro de História da Família, de fato, ele era muito frequentado por um período muito, muito longo. Então, hoje tende a diminuir um pouco essa frequência. Então, o que nós vamos precisar relatar é somente isso. Quanto tempo ficou aberto, quantos membros frequentaram, quantos não membros, e qual a quantidade de microfilmes que foram consultados. Como eu falei, por que isso é importante? Essas estatísticas e esses dados vão ajudar para tomar algumas decisões estratégicas. Como, por exemplo, se eu preciso colocar um outro centro de história da família em uma região, se os recursos que nós temos estão sendo utilizados de forma
vamos dizer, de uma boa forma mesmo, se estão utilizando o máximo possível desses recursos. E então vocês precisam fazer esses relatórios. Esse relatório geralmente ele é feito até o dia 5, dia 10 do mês que acaba. Então, nas próximas semanas, nós devemos começar a relatar o que aconteceu no Centro de História da Família no mês de julho. Para que vocês possam fazer isso, é bem simples. Vocês vão aqui em submeter relatórios, colocam as informações e clicam em salvar. Esse relatório, então, ele está submetido. Uma vez no mês somente vocês precisam fazer isso. Se vocês clicarem aqui em ferramentas, vocês têm algumas informações. Isso é algo muito importante, porque essas informações elas são atreladas juntamente com os registros que nós temos na igreja. Ou seja, esse número da unidade que nós temos aqui é um número que vai atrelar todas as informações de abertura do Centro de História da Família. Ou seja, qualquer informação que eu colocar aqui, ou em outro site da igreja sobre horário de funcionamento, quem é responsável pelo Centro de História da Família, todas essas informações, eles vão cruzar esses dados, e quando um membro ou não membro acessar o site da igreja, ele vai entrar nesse site, quando ele pedir para localizar o Centro de História da Família, ele traz todas essas informações. Como funciona, que hora, quando, endereço, telefone, todos os dados necessários. Léo, eu posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Na realidade, é uma pergunta da Michele Coronetti aqui no chat da própria sala. Okay. Ela está perguntando o seguinte: quando o microfilme está disponível pela internet e for consultado no PC do CHF, é contado neste relatório? Sim, quando a pessoa está utilizando o Centro de História da Família, tudo que ela está fazendo, como o próprio relatório diz, é o relatório de atividades do Centro de História da Família. Você pode contar isso que está acontecendo dentro do Centro de História da Família. Agora, o que ela está fazendo na casa dela ou à distância, isso nós não temos como mensurar. Talvez o Family Search lá nos escritórios eles tenham, utilizam para alguma coisa, mas o nosso passo como diretor é relatar o que está acontecendo ali dentro do Centro de História da Família. Todos os Centros de História da Família do Brasil, eles têm uma conta de e-mail nesse endereço, www.ldsmail.net. Então, eu quero mostrar para vocês também como vocês fazem esse acesso. Ele é utilizado como e-mail comum, mas ele leva o nome do Centro de História da Família. Ou seja, se algum membro, não membro, alguma pessoa que acessar para localizar um Centro de História da Família em qualquer parte do mundo e clicar lá em Centro de História da Família da Estaca Jaraguá, ele vai dar um e-mail, que é o br_sãopaulojaraguá@ldsmail.net, que é o nosso. E então eles vão nos comunicar conosco através desse e-mail. Então é muito importante que todos saibam que existe esse e-mail. Porque através desse e-mail é onde nós recebemos informações sobre treinamentos, nós recebemos atualizações do Family Search. Quando eles precisam de um relatório ou algo em relação à atividade do Centro de História da Família, que seja extra ou que nós acabamos de ver, eles vão fazer essas perguntas ou questionamentos através desse ldsmail.net. Então, se o diretor ele não acessa periodicamente esse e-mail, então pode ser que algumas informações não cheguem ou que de repente você perca aí algumas informações. Eu vou entrar aqui no site do ldsmail.net e mostrar para vocês mais ou menos o visual. Não é diferente do Google, mas é bom para que vocês tenham uma ideia mais ou menos como que é e como se acessa. Nós temos então aqui a cara do e-mail. Ele é um e-mail oficial da igreja, todos como Centro de História da Família, como eu falei, tem um e-mail desse. O nosso aqui no caso é o br_São Paulo Brasil Jaraguá. Para você utilizar o e-mail, com um e-mail normal que nós temos comum. Só algo importante, um detalhe que talvez vocês devam saber.
é que nós geralmente mandamos através do e-mail do CHF ou recebemos informações que são oficiais ou coisas que nós estamos conversando com os membros. Não devemos geralmente trocar os e-mails pessoais nossos através desse canal. Leles, É que você... Sim? desculpa, uma pergunta. Existe padrão, por exemplo, eu sou diretor, se eu fosse diretor de CHF, da minha estaca, e não soubesse qual que é o meu e-mail, existe um padrão para esses e-mails? E se não existe um padrão, onde que eu consigo o meu e-mail do CHF de uma estaca e senha, essas coisas? Quem define? Se é definido por quem? E se não for pelo diretor, aonde que ele consegue essas informações? Ok. Na verdade, nós não precisamos criar esses e-mails. Esses e-mails eles já estão todos previamente criados. Então, o que pode ocorrer, se há um novo centro de história da família, está sendo criado um e-mail com um novo nome. Se de repente você é um novo diretor e não tem as informações sobre senha ou e-mail anterior, todas essas dúvidas que nós temos, nós podemos pegar lá com o pessoal do suporte. Ligamos para o suporte, ele vai informar qual é o e-mail que nós temos e geralmente eles colocam uma senha padrão quando você não tem essa informação. E eles te passam essa senha padrão, você consegue acessar o e-mail e alterar. Se mais para frente você é desobrigado ou não tem contato com o diretor, não consegue passar essas informações, ele vai fazer o mesmo processo. Ele entra em contato com o suporte reseta aquela senha, continua o mesmo e-mail, passa uma senha padrão para ele e ele faz uma alteração. Não tem nenhum problema. Então, esse aqui é a cara do nosso e-mail. Aqui vocês veem que tem muita informação de Facebook. Nós temos grupos no Facebook como CHF Jaraguá. Por isso recebemos muitas informações aqui em relação ao que está sendo ou que está acontecendo lá. Então, como eu falava, para solicitar um microfilme, então, vocês podem encaminhar um e-mail para distribuição@ldschurch.org ou através desse número de telefone, que é o da distribuição da igreja, o 0800 891 4253. Lembrando que o membro ele não deve entrar em contato diretamente através desses dois canais e fazer a solicitação. A solicitação ela deve ser feita pelo diretor do CHF. Porque quando você, na verdade, onde você vai receber esses microfilmes é onde você tem o endereço cadastrado, na sua casa. Então, se um membro faz um contato e pede esse microfilme, você vai receber na sua casa e não vai saber do que se trata ou de quem é. Interessante, então, que vocês tenham isso, façam essa solicitação direta. Para vocês solicitarem um microfilme, vocês vão precisar lá do número do microfilme, o número do item e qual o tipo de registro que vocês precisam. Uma forma muito simples vocês podem identificar o número do microfilme. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como se faz isso, com um exemplo para que vocês tenham uma ideia. Imagine que um membro chegue a você e fala: eu quero fazer uma pesquisa no interior da Bahia, um registro de aproximadamente 1900, e eu quero fazer essa solicitação do microfilme. Vocês podem acessar esse ícone aqui, o catálogo. Vocês vão colocar aqui o nome do local, o nome da cidade, Ituba, por exemplo, ele vai aparecer automático, Bahia, Brasil, e clicar em Search. Ele faz a busca dos registros que ele tem disponível em microfilme, e ele aparece aqui, Bahia, Brasil, Ituba, registro civil, tem uma informação. Eu clico aqui. Clicando aqui, ele vai aparecer os registros civis de 1889 a 1934, é o que nós temos disponível em microfilme. Eu clico aqui, e aqui embaixo, ele aparece as informações do filme. Eu tenho microfilme de nascimento de 1889 a 1931, provavelmente uma certidão de nascimento de 1900 que eu estou buscando pode estar aqui. Tem os casamentos de 1900 a 1927 e os óbitos de 1889 a 1934.
O número do microfilme é esse número que está aqui. É o 1444-125. O item 1 e 2. No caso, o livro de nascimento. O livro de casamento ele está no item 3 a 8, no mesmo microfilme. E os óbitos, o mesmo número de microfilme, está no item 9. Então, eu pego esse número de microfilme, o número dos itens, a cidade, o tipo de registro, mando para aquele e-mail ou entre em contato com aquele número de telefone e faço a solicitação desse microfilme, então, para o meu Centro de História da Família. Lelis, a Michelle levantou duas questões aqui. A primeira questão, em relação aos microfilmes, ela falou o seguinte: até que ponto os voluntários do CHF podem solicitar filmes através desses canais que você falou? É a primeira pergunta. Por exemplo, qual que é a situação? O CHF, por exemplo, abre 3 vezes na semana. E nem sempre o diretor está lá. Então, eventualmente está um voluntário lá para atender as pessoas que vão utilizar o CHF. Esses voluntários, primeira pergunta, podem fazer solicitações de microfilmes através desses canais? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: esses voluntários eles podem abrir o CHF e trabalharem lá com os usuários sem a presença do diretor ou diretora? Isso é uma pergunta muito interessante. Respondendo à primeira pergunta, é interessante que os voluntários, os consultores, né, que geralmente os consultores também abrem o CHF, e os outros membros da equipe, que eles não façam essa solicitação do microfilme. Pelo seguinte, esse microfilme ele vai chegar sempre no endereço cadastrado. O endereço cadastrado ele é do diretor do Centro de História da Família. Então, se esses voluntários fazem essa solicitação, e o diretor ele não tem a informação, e aí nós podemos ter um problema no meio do processo. Chegando esse microfilme, você não sabe nem mesmo de quem é. O ideal é, se alguém faz uma solicitação de microfilme, esse voluntário pode deixar a informação lá para o diretor, ou encaminhar um e-mail, a forma mais simples, fazer um contato por telefone e falar: olha, precisamos desse microfilme. E deixe que o diretor administre isso. Quanto à segunda pergunta, todos os voluntários que são membros da igreja, eles podem sim abrir o Centro de História da Família. Nós não precisamos ter lá todo o tempo o diretor do CHF. Até mesmo porque o diretor, por exemplo, ele pode ter uma disponibilidade de ir ao Centro de História da Família no domingo à tarde. E na semana ele não tem. E aí você tem uma demanda de atendimento que pode ser na semana. Esse voluntário pode ser o seu braço, ou seja, você pode fazer com que o seu CHF funcione muito mais se você delegar e designar as informações para esses voluntários. Eu quero dar como exemplo para vocês o nosso próprio Centro de História da Família aqui. Geralmente nós participamos de serões, atividades, enfim, e não é possível que eu esteja aqui todo o tempo. Mas todos os domingos à tarde, o nosso Centro de História da Família ele funciona, a partir das 4 horas. Então, geralmente ele é aberto por um consultor, e nós temos aqui uma equipe de voluntários. São pessoas que são apaixonadas pelo trabalho de História da Família, mas que não têm chamado e que frequentam muito o CHF. E então eles vêm com esses consultores, abrem o CHF e fazem todo o processo, o atendimento. Caso tenha alguma dúvida mais específica ou algo que não precisam resolver, eles me encaminham por e-mail. Uma outra dica, nós temos aqui um caderno mesmo, onde eles deixam anotado todas as dúvidas ou informações que não conseguiram suprir. E aí, quando eu venho na outra semana, eu dou uma olhada, quais são as pendências, e aí eu faço um acompanhamento daquilo. E é muito bom esses detalhes e esses relatos que nós fazemos em caderno, por e-mail, porque são as dúvidas que geralmente, quando eu vou ministrar um treinamento, eu utilizo. Então eu pego aquelas dúvidas e já coloco no treinamento respondendo de antemão. Então muitas pessoas que poderiam ter aquela dúvida, você já antecipa dessa forma.
Algo interessante e importante também, para que uma pessoa esteja ajudando ou voluntariando dentro do Centro de História da Família, não é necessário ou uma obrigação, vamos dizer assim, que ela seja um membro da igreja. Um não membro também ela pode ser voluntária dentro do Centro de História da Família e ajudar os membros ou não membros a fazer com que ele funcione. O único detalhe é que todas as vezes que um não membro está auxiliando ou ajudando dentro do Centro de História da Família, ele deve estar com um membro da igreja junto. Então eu não posso entregar uma chave, por exemplo, para um não membro para ele vir sozinho. E um membro da igreja não tem nenhum problema. Nós fazemos isso, nós podemos deixar. Um outro detalhe também é que a capela, geralmente, quando nós estamos utilizando, vale lembrar que ela deve sempre ter um portador de sacerdócio. Então, as irmãs que funcionam na semana e que talvez tenham um pouco de dificuldade aí de juntar ter, né, na verdade, um portador de sacerdócio lá, geralmente elas podem utilizar os dias em que tem entrevista na estaca. Né? Seria aí uma alternativa de marcar a abertura do Centro de História da Família nesses dias. Uma outra coisa também é que agora nós não abrimos tanto o Centro de História da Família como era anteriormente. Então, se de repente você tem uma disponibilidade boa e legal em alguns dias da semana, de manhã, à tarde ou à noite, você pode marcar com um membro especificamente e dar uma consultoria mesmo para ele. Ir lá e mostrar exclusivamente com ele o que ele deve fazer, enfim, ajudar de alguma forma aí. Então, qualquer dúvida em relação a senhas e informações que vocês tenham, sites, tudo isso, vocês podem entrar em contato com os nossos missionários de suporte através do 0800 891 6465. Eles vão poder auxiliar em todas as dúvidas. Se tem algo mais específico que você talvez não esteja tão familiarizado aí, pode também fazer um contato com eles. E esse é um canal para membro e não membro. Nós podemos divulgar o número máximo de pessoas que quiserem e eles podem fazer um contato com os nossos missionários. Eu tenho uma pergunta, Lelis. Qual o método que você adota, por exemplo, se num dia onde você não está no CHF, como por exemplo os domingos que você está aí nos serões, né, ou cursos, etc. Alguém solicita um microfilme, como que essa informação chega em você? Ok, se eu estou aqui no Centro de História da Família e alguém faz essa solicitação, eu recebo um e-mail no próprio e-mail do Centro de História da Família. O voluntário, geralmente, quando nós fazemos os treinamentos, tanto voluntário quanto consultor, ele já tem essa informação. Eles encaminham o e-mail e falam, nós precisamos desse microfilme. Então, no próximo dia, eu já faço a solicitação e aí já começa o processo por normal. Na verdade, não é para centralizar a informação, mas é somente para evitar mesmo alguns erros aí no processo e, de repente, o membro está esperando o microfilme e o microfilme demora um período muito longo e quando nós vamos olhar, o microfilme nem foi pedido ou algo assim. Perfeito. A Michelle está fazendo uma pergunta através do chat aqui, acho que você está tendo acesso agora. Ela está dizendo o seguinte: qualquer outro treinamento dado na capela, em organizações, não conta como tempo do CHF, por ser fora dele, apesar de termos todos os recursos online, inclusive nas capelas, como, por exemplo, o Wi-Fi? Ok. Na verdade, Michele, depende como você tem isso. Se você vai dar um treinamento de indexação, por exemplo, eu conto isso como hora do CHF, você não deve contar. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o que acontece conosco aqui na prática. Nós temos, talvez possa acontecer aí com vocês, nós temos um problema aqui particular. Nós temos a capela no meio da nossa estaca, onde está o Centro de História da Família. Nós temos as duas capelas da ponta. Então, nessas capelas da ponta, o único acesso que os membros têm é através de trem. E no domingo, geralmente, tem manutenção, alguma coisa, eles não funcionam. Então, fica praticamente impossível os membros chegarem até aqui o Centro de História da Família.
Então, nós fizemos o que nós estamos chamando agora de alguns CHS virtuais. O fato é, cada estaca só pode ter um centro de história da família. Então, nós não podemos ter mais do que um oficial do Family Search. Então, nessas capelas das pontas, nós temos nas capelas 2, 3 computadores. Na sala onde funciona a biblioteca da capela, nós temos esses computadores funcionando como uma sala de história da família. Então, os consultores dessas alas das pontas, eles atendem os membros lá e fazem a submissão, enfim, fazem todo o atendimento. Quando os consultores fazem isso, essas horas eu conto como hora do Centro de História da Família. Uma vez que ele está funcionando no mesmo período, enfim, a única coisa que não está acontecendo é essa dificuldade de locomoção. Então, para simplificar e ajudar para que todos façam, fizemos dessa forma. Mas, geralmente, quando você vai dar um treinamento ou algo assim específico, não deve contar como horas do Centro de História da Família, não. Lelis, o número do centro de distribuição, por exemplo, se falta algum material para mim no CHF, como diretor, através de quais canais eu posso solicitar esse material, seja ele, por exemplo, um material específico do CHF que tem que ter lá, ou algum material adicional, por exemplo, algum manual ou algum tipo de prospecto, folheto sobre história da família. Qual o canal que eu devo utilizar? Ok. Quando você precisa fazer alguma solicitação de material, que não seja microfilme no caso, você precisa fazer a presença da estaca. Né? É através da estaca que você consegue fazer isso. Existe lá um requerimento específico que o secretário da estaca tem, e aí você pode fazer essa solicitação por lá. Não tem como você fazer diretamente, até mesmo porque tem alguns produtos que envolvem custo, e aí tem que ter a aprovação da assinatura de presidente de estaca ou dos seus conselheiros para poder fazer essa liberação. Tá, então nesse caso, os que têm custo com essa devida autorização, aqueles que não têm custo também é necessário fazer através deste canal, ou eu posso fazer através do 0800 do centro de distribuição? Sim, você precisa fazer por lá porque você precisa de um formulário e algumas informações do presidente da estaca. Até mesmo porque depois esse material vai chegar no presidente da estaca e volto no que falando sobre microfilme. Ele pode receber um material que ele não sabe nem quem solicitou ou do que se trata. Por isso que deve ser através da estaca mesmo o processo. Você poderia passar para a gente, Lelis, um local onde eu pudesse encontrar treinamento para diretores de CHF ou para voluntários, alguma coisa específica para o CHF? Vamos lá. Vocês vão acessar www.lds.org. Vocês podem colocar um BR aqui na frente para ir direto no site em português. Vocês vão clicar aqui no ícone de recursos e história da família. Aqui então vocês têm uma série de informações. Aqui, por exemplo, nós temos uma mensagem a assistir esse curto vídeo. Dá para vocês fazerem download se precisar também para algum treinamento ou alguma coisa. Aqui vocês têm algumas ideias. Compartilhamento de histórias e fotos. Vejam onde encaixa a árvore familiar. Encontrar um antepassado ideal templo. Uma série de vídeos. Nós temos um discurso de Alderheim. E aqui embaixo nos recursos adicionais vocês têm alguns outros recursos extras, como recursos de líder, chamados, indexação para jovens, os guias do trabalho Tempo História da Família, que são os manuais, onde vocês podem explorar e acessar aqui. A maioria deles vão ter algumas informações e alguns vídeos também atrelados que vocês podem utilizar em treinamentos e oportunidades que vocês tiverem de ensinar sobre a história da família. Posso frisar uma coisa, Lelis? Sim, por favor.
Lá no rodapé do site, se você puder rolar lá para baixo, praticamente no rodapé, lá embaixo, na última parte lá, isso. A primeira linha aí, você encontra, na realidade, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta opção desses recursos adicionais é recursos para o chamado de história da família. Dentro desse assunto que nós estamos conversando, eu acho muito interessante isso, porque você encontra treinamentos e material específico para os chamados de todas as pessoas envolvidas na história da família. Então você tem desde o consultor, do diretor de indexação da estaca, não é o nosso foco aqui agora, mas tem aí diretor de centro de história da família, o assessor de história da família da área, né, que são os assessores de área aí, missionários de suporte, líderes de destaque e ala. É muito legal isso. E bem interessante que esse material que a igreja disponibiliza online, ele é bem completo e ele tira aí as primeiras dúvidas, ou boa parte de nossas dúvidas em relação ao que fazer, como proceder dentro de um chamado. É muito legal mesmo. Outra coisa interessante aqui, onde o Rodrigo frisou, aqui embaixo vocês têm a opção de se cadastrar e vocês podem receber as informações com todas as novidades e atualizações. Então, você cadastrando aqui, você vai receber aqueles diários, semanais, que falam sobre o que está acontecendo, atualizando. Por isso, a importância de manter sempre os dados atualizados, como eu falei. De repente, você não tem acesso a esse e-mail aí do CHF, você está recebendo informações lá através desse canal, que são importantes aí para o seu trabalho e para você desenvolver um bom papel aí dentro do seu chamado.